Olá, meus amigos do canal Teologia Adventista, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de estudo da Bíblia, onde estudamos a Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina, e nós estamos estudando juntos este trimestre, este tema aqui, este roteiro, esse guia de estudo que tem como título O Grande Conflito. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos felizes ao avançarmos por este amplo conteúdo do grande conflito. Estamos estudando a nossa Bíblia, estamos aprendendo e avançando em nosso conhecimento. Antes de avançar, eu gostaria de agradecer a você por todas as palavras de incentivo deixado aqui no canal, nos comentários, você que tem abençoado a nossa vida através de sua oração, você que tem falado aqui para nós de sua alegria de estudar a lição da Escola Sabatina conosco. Saiba que nós estamos felizes de participar da sua vida, de termos uma participação ativa na sua comunhão com Deus, no estudo da sua Bíblia, e nós queremos avançar. Por isso, então, curta, compartilhe, se inscreva, comente aqui no canal e nós te agradecemos por todo o apoio. Eu tenho me sentido muito abençoado de poder participar com você deste lindo projeto, deste grande sonho que é cavarmos nas Sagradas Escrituras e encontrarmos os tesouros de Deus para enriquecer a nossa vida. Por isso, vamos continuar exercitando nossos músculos espirituais, desenvolvendo a nossa capacidade intelectual, racional, espiritual, nos santificando para nos preparar para o grande encontro com o Mestre Jesus. Amém? Que Deus seja abençoado por sua vida. Nós agradecemos você e vamos para a nossa lição número 9, né? A lição número 9 dessa semana vai falar de temas assim, bem profundos também, e são muitos assuntos. Aqui vai falar sobre o santuário, sobre a lei de Deus, vai falar sobre o sinal da besta, a imagem da besta, vai falar de vários aspectos e nós precisamos compreender isso de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma que você consiga extrair o máximo para a sua vida. Então, baseado em que capítulos do livro Grande Conflito a lição dessa semana foi feita? O capítulo 25, 26 e 27, mas ao ler o livro Grande Conflito, ao ler esses capítulos, eu percebi que a lição se focou mais no capítulo 25. Você deve ler todos os capítulos, mas é interessante que se você não conseguir ler todos os capítulos, o capítulo que vai falar mais do que a lição dessa semana está abrangendo é o capítulo 25, que fala sobre a imutável lei de Deus. A imutável lei de Deus. Você pode acompanhar, aqui eu tenho o meu que é mais antigo, mas você pode acompanhar no mais novo, no que tem sido entregue pela igreja esses últimos anos de forma gratuita. Você também pode acompanhar pelo aplicativo, tá bom? Então, qual o tema dessa semana? O fundamento do governo de Deus. A lição dessa semana vai falar sobre a lei de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, vai falar sobre a Torá. Você deve entender que a Bíblia, quando fala sobre lei, ela está se referindo a todo um conjunto de juízos, estatutos, normas, mas quando nós falamos de lei, muitas das vezes vem na nossa mente apenas os 10 mandamentos, ou seja, o decálogo. Mas lei também se refere à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Lei é instrução, é ensino. Então, o que seriam os 10 mandamentos? Porque a lição vai focar aqui essa semana qual é o ataque de Satanás contra os 10 mandamentos, por que ele odeia tanto os 10 mandamentos e por que ele tem tentado destruir os 10 mandamentos. Você pode ver que nessa ilustração aí da sua lição de adulto, você tem os 10 mandamentos e justamente na tábua de pedra, onde está escrito o 4º mandamento, houve uma ruptura, houve uma destruição na parede, no local onde tem os 10 mandamentos. E você vê uma pessoa então sendo iluminada pelo céu, com uma colher de pedreiro em suas mãos, cimento, e ali ele está preparando aquela massa para restaurar o local que houve ruptura aqui nos 10 mandamentos. E com isso, o que a mensagem diz para nós? A mensagem diz para nós que, a mensagem da ilustração, de que nós somos restauradores de brecha, restauradores de vereda, precisamos pregar a mensagem da importância dos 10 mandamentos, inclusive do sábado. É essa a essência da lição dessa semana e a marca da besta, todo o ataque de Satanás contra esse mandamento
é porque ele sabe que esse mandamento tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, nos conecta com o Criador, nos conecta com a palavra, nos direciona para aquilo que é santo, para aquilo que é justo. Então, assim, quando guardamos o sábado, guardamos os 10 mandamentos, inclusive o sábado, nós estamos trabalhando no processo de santificação. Então deixa eu fazer aqui com você, nessa introdução, alguns ajustes para que você entenda bem sobre os 10 mandamentos. Existe um processo de desenvolvimento da lei de Deus, porque nós precisamos entender plenamente como Deus ele apresentou a sua lei para todo o universo. E eu e você precisamos partir da premissa de que nós estamos aqui fazendo teologia. E o que é teologia? Teologia é um termo que se usa apenas no cristianismo, não é um termo que se usa no islamismo. Eu não conheço nenhum autor judeu que escreva usando o termo teologia dentro do judaísmo. Então o termo teologia é um termo utilizado apenas no cristianismo. E ele significa o quê? É um estudo de Deus. Mas um estudo de Deus à base de quê? Nós não podemos conhecer Deus. Então não tem como colocar Deus em um laboratório e o analisarmos, o estudarmos. Então o que é teologia? É quando nós estudamos a revelação de Deus. Deus se revelou, ele se autorrevela e ele se mostra para nós com base nas escrituras sagradas. E ele também se revelou através de seu Filho. Mas o conhecimento que temos de seu Filho é aquilo que está escrito nas escrituras sagradas. Como Deus revelou-se com respeito aos mandamentos de Deus. A lei de Deus, os 10 mandamentos, é a expressão mais nítida do caráter de Deus. E quando se fala da lei de Deus, se fala do que é Deus, do que ele compartilha, do que ele tem como essência, o que ele quer para a vida. Então perceba que o processo de apresentação da lei de Deus foi dada inicialmente lá no céu. Os anjos de Deus, todos os seres não caídos, adoravam o Criador de uma forma espontânea e magnífica. Quando de repente surge na história Lúcifer, né? Ele era um anjo que também adorava a Deus, mas ele começa a questionar o reino de Deus, a maneira que ele governava, ele começa a questionar as leis de Deus e ele começa a dizer para os anjos no céu que a lei de Deus era injusta, que não deveria ser obedecida, porque Deus era um Deus tirano que exigia que a lei fosse guardada, sendo que eles não poderiam guardar essa lei. Foi no momento em que os anjos de Deus começaram a se perguntar: mas que lei? Nós não temos entendimento que há alguma lei. Tudo que nós fazemos é de forma espontânea, movidos pelo amor. E os anjos não tinham essa percepção de que existia uma lei. Somente quando Satanás então começa a fazer esses ataques a Deus e ao seu caráter, eles então percebem que é uma lei. Ah, é mesmo? Tem uma lei, não é mesmo? Olha só, não tinha percebido até hoje que tem uma lei, nós precisamos guardar essa lei. Então, a primeira lei que existia era a imperceptível lei do amor, que existia no reino dos céus antes do pecado, antes do orgulho surgir no coração de Lúcifer. Depois, essa lei ela foi passada quando Deus cria o primeiro casal, Adão e Eva. E ao criar então o primeiro casal, ele apresenta essa lei de forma oral, não era de forma escrita essa lei. E a lei que foi dada ali, primeiramente foi dado que eles deveriam amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Essa era a lei de Deus. E depois, como um detalhamento do amor a Deus e amor ao próximo, veio os 10 mandamentos. Tem muitas pessoas que olham para os 10 mandamentos e pensam assim: Jesus, ele disse que o resumo da lei, dos 10 mandamentos, é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Só que eles se esquecem que isso foi o que foi dado no início, amor a Deus e amor ao próximo. Mas se alguém perguntasse então, como eu posso amar a Deus e como eu posso amar o meu próximo, como seria a resposta de Deus? E não no decorrer da história do plano da redenção, Deus então detalha a lei e ele explica que para amar a Deus você precisa estabelecer ou guardar os 4 primeiros mandamentos que tem na primeira tábua. Amarás a Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o sábado, lembrar do dia de sábado para o santificar a Deus, né? Para adorar a Deus, para se santificar. Então,
quando se refere aos mandamentos que diz amar o próximo, ele agora dá um detalhe, dá 6 mandamentos na segunda tábua de pedra que diz como amar o próximo, honrando o seu pai e sua mãe, não matando, não adulterando, não furtando, não dizendo nenhum falso testemunho contra ninguém, contra nenhum do seu próximo e não cobiçando nada que é do teu próximo. E ele então faz detalhamento da lei, o detalhamento, o desdobramento dos ensinamentos, ele dá em detalhes, em miúdos aquilo que é amar a Deus e amar o próximo. Então existia primeiramente a imperceptível lei do amor com os anjos no céu, a imperceptível lei que era imperceptível aos anjos, depois ela é dada de forma oral, é dado amar a Deus e amor ao próximo, depois é detalhado isso agora com os 10 mandamentos, explicando como que eu amo a Deus, como eu amo o próximo, e só então é dado agora um detalhamento ainda dos 10 mandamentos, que é aquelas leis diversas que existiam ali através de Moisés, que foram colocadas ali num livro, que foi ensinado ao povo, e agora existe ainda o detalhamento maior, que é o espírito de profecia. Deus deu instrução para os profetas, inclusive nós, adventistas do sétimo dia, cremos que Ellen White ela recebeu o dom do Senhor e ela é profeta de Deus. E Deus deu a ela instrução, inspiração, e ela escreveu um detalhamento ainda maior, que é o espírito de profecia. Se você é adventista do sétimo dia, você sabe que existem miúdos aqui no espírito de profecia, os detalhes com respeito à palavra. A palavra é suficiente, mas como o ser humano não tem estudado plenamente a Bíblia, Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, envia mensagens, se revela cada vez mais ao profeta, porque ele detalhe mais a lei de Deus. Né? Eu sei que nós enfrentaremos ataques aí daqueles que não são adventistas, que estão assistindo o canal por causa desse comentário. Mas estude sobre o dom de profecia. Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Crede no Senhor e estareis seguros. Credes nos profetas e prosperareis. Se você quer prosperar, então estude aquilo que os profetas deixaram para nós. E então o verso para memorizar traz Apocalipse 12, verso 17, um texto muito conhecido. O dragão, que é Satanás, ficou irado com uma mulher, que é a representação da igreja, e ele foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui logo de cara, a lição está deixando bem nítido para nós que a guerra de Satanás é contra a lei, contra um povo que guarda a lei de Deus e tem o testemunho de Jesus, um povo que guarda os mandamentos de Deus e que crê no espírito de profecia, de forma bem clara, de forma bem resumida. Né? Então, a guerra é contra o caráter de Deus. Desde quando, pastor Anderson, surgiu a lei e existiu a lei dos 10 mandamentos? Desde sempre, desde que existe Deus, e Deus ele é eterno, então a lei é eterna. Por quê? Porque a lei é a expressão do caráter de Deus. E se ela é a expressão do caráter de Deus, ela diz de quem é Deus, e Deus sempre existiu, então ela é a expressão do que é Deus. Muito bem. Todo momento que vemos na Bíblia alguém indo contra a Bíblia, alguém negando ao Deus o Pai, negando a Deus o Filho, negando Deus o Espírito Santo, eles estão indo contra Deus. Isso é o anticristo, né? O anticristo é aquilo que vai contra tudo que é Deus. Este, então, está equivocado, né? Agora, a Bíblia diz para nós que a lei é vida, que aqueles que obedecem à lei viverão pela lei. E eu estou aqui em Gálatas 3, verso 12, que diz assim: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Há vários textos na Bíblia onde diz isso, que a pessoa que obedece também, ele vai viver pela sua obediência. A sua obediência tem um papel importante também na caminhada cristã. É claro que somos salvos pela graça unicamente, pela fé, mas há a importância de viver conhecendo e obedecendo aquilo que a lei apresenta para nós. Aqui diz que o objetivo de Satanás desde o início tem sido impedir a adoração de Deus, impedir as pessoas de conhecer aquilo que é eterno, aquilo que é justo. Né? Satanás odeia o sábado porque ele relembra a existência de um Criador e de como suas criaturas devem adorá-lo. Toda vez que você para durante a semana para guardar um sábado, você está fazendo isso para o encontro com o Senhor, para adoração, para louvar a Criador, para aprender mais da Bíblia, e você se conecta com o Senhor
e você entende que você foi criado por um Deus com um propósito de o servir, que você não foi criado apenas para este mundo, para esses 70, 80 anos de canseira, de enfado, de violência, de incredulidade, de maldade. Você foi criado como um príncipe, uma princesa do reino de Deus, para viver a eternidade com o Senhor. E aqui ainda continua dizendo que mas esse mandamento também está preservado na lei no lugar santíssimo do santuário celestial. No santuário celestial também tem uma arca da aliança, Apocalipse 11, verso 19, vamos ler ainda aqui na sequência. Mas abriu-se então o santuário no céu e foi vista a arca da aliança. Existe no céu a arca da aliança. Eu, quando era mais novo e não entendia muito bem esse tema, eu pensava assim, a arca da aliança ela sumiu depois que eles foram construir o segundo templo, né? Dizem que Jeremias escondeu ali a arca da aliança quando Nabucodonosor sitiou a cidade e ninguém nunca mais achou a arca da aliança. A arca da aliança se tornou tema de filmes por aí, como Indiana Jones, a Arca Perdida, enfim, filmes, séries, né? Teorias da conspiração com respeito à arca da aliança. E eu pensava assim, quer dizer que Deus levou a arca da aliança para o céu e hoje ela está lá no céu. E aí João viu a arca da aliança ali. Mas nós precisamos entender que a arca da aliança que é vista no céu não é referência à mesma arca que é citada aqui na Bíblia no Antigo Testamento, que foi feita por Moisés ali na época do tabernáculo. Porque a Bíblia diz que Moisés fez o tabernáculo com base no modelo que existia no céu. Então no céu também existe a arca da aliança e dentro dessa arca existe também a lei dos 10 mandamentos. E conforme essa lei, conforme esse modelo, é que Moisés criou ou fez uma réplica da Arca da Aliança do céu. Então a Arca da Aliança aqui da terra, do santuário terrestre, ela assim se perdeu, ela foi escondida, né, na época, aproximadamente na época de Jeremias, e ninguém se sabe dela. Mas a arca que é vista no céu, ela é a expressão do caráter de Deus. Então Moisés ele vai escrever de forma exata, como viu os 10 mandamentos no céu, ele escreve de forma exata aqui na terra para servir de exemplo para o povo de Deus obedecer e saber qual é a expressão do caráter de Deus. Visto que a lei é o que define o pecado, desde que as pessoas busquem ser fiéis a Deus, sua lei deve continuar sendo válida, incluindo o mandamento do sábado. A lei de Deus, ela mostra o que é pecado. Você não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse não matarás, não cobiçarás. Você não saberia que era errado furtar se a Bíblia não dissesse não furtarás. Então perceba, a lei ela é muito importante e ela está no céu. Se ela está no céu e ela é vista pelo apóstolo João no Apocalipse, é porque precisa ser obedecida ainda hoje. O objetivo dessa lição é mostrar a ligação entre o santuário, a lei de Deus, o sábado e a crise vindoura relacionada com a marca da besta. Também examinaremos a relevância do dia do Senhor para a geração do fim dos tempos. Então, a lei de Deus, ela define o pecado e ela fornece para nós instrução para que nós possamos ter uma vida cristã em harmonia, tá certo? Feito essa introdução, nós vamos aqui para a parte de domingo que tem como título o santuário e a lei. O que tem a ver o santuário e a lei? Já começamos aqui a explicar um pouco isso, né? O santuário da terra era um modelo, né, que tem base. Tudo que é feito no santuário era com base na lei. Todo o santuário era com um único objetivo, que é revelar a Deus, revelar o Criador e os seus desígnios, o seu caráter. Então, o santuário do céu tem a lei, o santuário da terra também tem a lei, e os mandamentos que estavam na Arca da Aliança do santuário terrestre eram escritos pelo próprio dedo de Deus. Deus disse assim, eu vou fazer isso aqui com as minhas próprias mãos, porque isso aqui é algo importante. E por isso, ela é alvo, a lei é alvo da ira de Satanás e ele está irado com aqueles que obedecem essa lei. Porque, perceba, Satanás não quer que ninguém guarde a lei, inclusive ele não quer que ninguém obedeça o sábado. Porque ele sabe que quando as pessoas vão para a igreja, elas estão em contato direto com aquilo que é mais santo, a verdadeira educação, não é? A verdadeira educação consiste em estar na presença do verdadeiro professor, que é aquele que nos ensina, que é Deus mediante o Espírito Santo. Quando o adorador está na igreja, no dia de adoração, cultuando aquele que o criou, relembrando de sua origem, do propósito da sua vida no presente e qual é o seu futuro, isso faz essa pessoa ficar longe do pecado.
e isso ameaça o reino e as estratégias de Satanás. Perceba então, por que a lei está lá no céu e por que a lei estava aqui dentro do santuário terrestre? Porque ela é a base do reino de Deus. Ela é a base do julgamento também de Deus. Cada homem e mulher neste mundo será julgado com base no que está escrito na lei, né? Ela é a base. Então a pergunta 1, o que está na Arca da Aliança no lugar santíssimo santuário? Está a lei de Deus. Apocalipse 11, versículo 19. Então abriu-se o santuário no céu e foi vista a Arca da Aliança. Estou aqui citando, né, de cor o texto, mas nós precisamos ler que diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada, né? Aqui ainda em Êxodo 25 tem um momento em que Deus aparece para Moisés, ele fala sobre o santuário, o versículo 16 que diz: e porás na arca o testemunho que eu te darei. O testemunho é outro nome também para os 10 mandamentos, o testemunho. Ainda em Êxodo 31, verso 18, nós temos o texto que diz: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, ou seja, Deus falando com Moisés no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E o interessante aqui é que dentro deste relato está o sábado. Se você voltar aos versículos 13, Êxodo 31, versículo 13, que diz assim: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então o sábado é um sinal entre nós e Deus, e nós, quando guardamos o sábado, estamos no processo de santificação. Lembra do processo de justificação que é feito por Jesus na cruz? Existe um processo de santificação que é feito mediante a nossa adoração a Deus, através da guarda dos mandamentos, da obediência e principalmente da adoração a Deus no sábado. O que está na Arca da Aliança, então você pode responder: a lei de Deus está ali na Arca da Aliança, no lugar santíssimo do santuário. Todo o santuário é apresentado para revelar o caráter de Deus. Estude bem o santuário e você conseguirá entender plenamente os propósitos de Deus. E eu tenho certeza que você vai se empenhar nisso, você vai amar mais a Deus a partir disso, porque Ele é o nosso grande professor. Agora, como nunca antes, precisamos aprender a verdadeira ciência da educação. Se nós falharmos em compreender isso, jamais teremos um lugar no reino dos céus, né? O propósito da educação é restaurar um homem à imagem de seu autor, levá-lo de novo ali para a perfeição que fora criado, desenvolvendo as suas capacidades intelectuais, mentais, né? Do que diz respeito à questão acadêmica, do que diz respeito à questão espiritual, do que diz respeito à questão física, ajudando a desenvolver nesse propósito de adorar o Criador, de ser feito de novo à imagem dele, para que possamos um dia morar a eternidade com ele, né? Aqui diz: no compartimento mais interior do santuário estava a Arca da Aliança. Nela havia os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. Cada sacrifício oferecido revelava ali no santuário terrestre a misericórdia de Deus para com o ser humano que é pecador. Mas o dia da expiação mostra que o pecado é lembrado até o dia do juízo. O pecado ele era apresentado dia após dia ali no santuário, nos rituais diários, né? Mas no dia da expiação ele era lembrado, que o pecado ele é lembrado até o dia do juízo. Então lembre-se disso. Todos os pecados são anotados para o dia do juízo. Então aqui diz: ao olhar para o santuário celestial, João viu o santuário de Deus e a Arca da Aliança. Ellen White escreveu: dentro do Santo dos Santos, no santuário celestial, a lei divina está sagradamente guardada. A lei que foi pronunciada pelo próprio Deus em meio ao trovões do Sinai e escrita por próprio dedo nas tábuas da pedra. A lei de Deus que se encontra no santuário celestial é grandioso original, do qual os primeiros escritos das tábuas de pedra registrados por Moisés no Pentateuco eram uma cópia exata. Uma cópia exata foi feita daquilo que está no céu. Eles raciocinaram que os primeiros pioneiros, né, os primeiros crentes, raciocinaram que a lei de Deus tinha sido retratada na Arca da Aliança e no santuário celestial. Certamente não podia ser eliminada na cruz do Calvário. Apenas por Jesus ter morrido na cruz do Calvário não quer dizer que precisavam ser abandonada a lei, esquecido todos os ensinos ali do Antigo Testamento. E os pioneiros, ao analisar isso, eles perceberam a importância disso aqui. Vamos para a parte de segunda-feira, que tem como título aqui a imutabilidade da lei de Deus. E quando você pega o grande conflito, capítulo 25, que eu já mencionei para vocês aqui,
que tem por título A Imutável Lei de Deus, diz que o Espírito de Deus tocou o coração dos que estudavam a sua palavra. Impressionava-os a convicção de que havia ignorantemente transgredido esse preceito, deixando de tomar em consideração o dia de repouso do Criador. Começaram a examinar as razões para a observância do primeiro dia da semana em lugar do dia que Deus havia santificado. Perceba que o livro vai mostrar que a lei de Deus é imutável, mas com o tempo ela começa a sofrer ataque. E é por isso que na pergunta 2 diz para lermos Mateus 5 e vários outros textos sugestivos e pergunta para nós: qual deve ser a relação do cristão para com a lei? Aqui em Mateus 5, verso 16 e 17, nos aparece Jesus expressando para nós o que ele pensava com respeito à lei. E diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir. Quando fala lei e os profetas, é uma referência direta a todo o Antigo Testamento. Lei, a Torá, e os profetas, os demais escritores do Antigo Testamento. Então, Jesus não veio para revogar aquilo que foi escrito pela lei, pelos profetas, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então Deus não veio destruir a lei. Ainda aqui a lição sugere que nós leiamos Salmo 111, versos 7 e 8, que diz: as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. As obras do Senhor são justiça, os seus preceitos são verdadeiros e importantes para nós. Eles são verdadeiros para todo sempre. Eclesiastes 12, verso 13 e 14, que diz: de tudo o que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. 1 João 5, verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Deus não são penosos. Provérbios 28, 9, né? Aqueles que desviam o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, que resposta eu posso dar aqui para esta pergunta? Qual deve ser a relação do cristão para com a lei? Ele precisa entender que a lei é eterna, precisa ser obedecida para todo sempre. Se ela vai ser obedecida na eternidade, porque na eternidade, ainda depois que Jesus voltar, nós continuaremos obedecendo a lei. Continuaremos, pastor? Continuaremos, porque a lei é a expressão do caráter de Deus e viver com Deus é viver obedecendo os seus preceitos, os seus ensinamentos, a sua verdade, o que Ele é em sua essência. E temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Se amarmos a Deus, nós guardaremos os seus mandamentos, como a Bíblia diz, né? Eles não são penosos, precisamos dar ouvidos àquilo que diz nas Escrituras Sagradas, não podemos desviar o ouvido da lei. Os adventistas seguem os passos dos reformadores que defendiam a santidade da lei. John Wesley afirmou: a lei ritual ou cerimonial entregue por Moisés aos filhos de Israel, contendo todas as injunções e ordenanças relacionadas aos antigos sacrifícios e serviço do templo, nosso Senhor veio destruir, dissolver e abolir. Mas a lei moral contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, ele não removeu. Perceba que nós, adventistas do sétimo dia, temos um viés arminiano e wesleyano. John Wesley foi muito usado por Deus no processo de conhecimento da luz da verdade. E ele restaura essa questão da obediência, da santificação, do processo de buscar perfeição em Cristo Jesus dentro do que a Bíblia ensina, tá certo? Muitas pessoas, quando veem essa palavra perfeição, já começam a criar atritos e confusão. Mas, enfim, o tema perfeição cristã é um tema bíblico que diz que o cristão precisa buscar cada vez mais ser semelhante ao seu autor, não é mesmo? E aqui diz da importância. O próprio John Wesley dizia que precisamos guardar os mandamentos porque eles não foram abolidos por Deus. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque ao longo dos anos, muitas igrejas, principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana, deitou por terra os mandamentos de Deus e eles foram alterados, mas nós precisamos entender que a Bíblia e a lei de Deus ela é imutável. Vamos para a pergunta 3. Compare Êxodo 34, versos 5 a 7, com Romanos, Salmos. E qual a relação entre a lei de Deus e o seu caráter?
A lei de Deus é o caráter de Deus, ela é a expressão do caráter de Deus, é o fundamento do trono de Deus. E tem aqui vários textos, mas eu escolhi ler com vocês aqui Salmos 19, versos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Perceba, como um cristão ser um cristão verdadeiro e não continuar guardando os 10 mandamentos? Porque aqui fala que a lei do Senhor, ela é perfeita e que ela restaura a alma. Todas as pessoas que vão até Deus precisam ir com esse pensamento de restauração, de mudança de hábitos, de atitudes e de ser pessoas melhores nesse mundo. O texto ainda diz também que ela dá sabedoria aos simples. Nós estamos nesse mundo tentando buscar sabedoria de Deus, porque é isso que para isso nós fomos criados. Continuaremos aprendendo por toda a eternidade depois que formos para o céu. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Que perceba que coisa linda, meus amigos. Você quer ser feliz? Quer ter o coração alegre? Guarde, obedeça ao mandamento de Deus. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Um olho iluminado que vê o que é bom. Não é aquela pessoa que vê apenas coisas negativas na vida, mas consegue enxergar aquilo que é mais lindo da vida. Consegue perceber as preciosas bênçãos do Senhor no percurso. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Mais uma vez aqui um texto que diz que a lei de Deus é eterna. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O conhecimento é mais importante do que riqueza, do que dinheiro, do que o mel. É mais doce. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Você quer desfrutar da recompensa do galardão que é dado por Deus? Você precisa guardar os mandamentos. Você precisa ter deleite, felicidade em guardar o sábado, felicidade e alegria em ler a Bíblia, felicidade em estudar, em orar, em ler textos da Bíblia, ler livros, né? Eu estou lendo este livro aqui, Educação. Que livro fenomenal, que livro magnífico. Como tenho aprendido aqui o plano da redação, o verdadeiro objetivo da educação, o grande objetivo da vida, através da educação que é dada por Deus, né? E aqui diz para nós, na primeira página, que a verdadeira educação significa mais do que avançar em certo curso de estudos. É muito mais do que preparação para a vida presente. Tem em vista o ser como um todo durante toda a vida. É o desenvolvimento harmonioso das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para a satisfação do serviço neste mundo e para aquela alegria mais elevada em relação a um serviço ainda mais amplo relacionado com o mundo vindouro. E você talvez pense assim, pastor, mas por que você está lendo isso aí? O livro Educação, o que tem a ver com a lição? Não, tem tudo a ver porque ele está falando sobre o sábado, sobre a criação, sobre o santuário. E isso tem a ver com a educação do verdadeiro ser humano. E qual que é o propósito da educação? Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, da mente e espírito para que ele pudesse realizar o propósito divino de sua criação. Seria a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. E é isso que está aqui, que nós precisamos ter. O objetivo da vida é estudarmos e aprendermos a ter a verdadeira educação que vem de Deus. E é por isso que nós, ao estudarmos este texto aqui, vemos que a lei é a transcrição do caráter de Deus e Satanás odeia isso. Quando você guarda a lei, quando você obedece, você está sendo verdadeiro educado para o reino dos céus. E Satanás, ele quer destruir isso, ele quer destruir essa conexão que você tem com Deus. Vamos aqui para a parte de terça-feira, o sábado e a lei. Malaquias 3, verso 18, ali fala assim: então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que servem a Deus e os que não o servem. No final do tempo do fim, né? Parece redundante, no final do tempo do fim, nós estamos vivendo o tempo do fim, mas no fim do tempo do fim, nós teremos então uma grande prova coletiva mundial, que será a guarda do sábado. Todas as pessoas terão conhecimento da lei de Deus. O sábado será estudado, aprendido de forma universal, quando for lançado o decreto dominical, né? Então aqui pergunta qual que é a relação entre a criação, o sábado e a lei de Deus, e cita logo de cara a primeira mensagem das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 e 7. Temei a Deus, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, né, para pregar, dizendo: temei a Deus, dê-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Quando diz adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, é uma referência direta a Gênesis
capítulo 2, versículo 1 e 3, 1 ao 3, que diz ali que Deus criou todas as coisas, no sétimo dia descansou e também nos chamou para obedecer e santificar esse dia. Como diz também em Êxodo 20, né, verso 8 ao 11, lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem os forasteiros que moram de tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor, neles não fará nenhum trabalho, né, no sábado, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E no sétimo dia descansou, abençoou, santificou e descansou esse dia. Então você vê que a conexão da primeira mensagem angélica, que foi pregada ali no movimento milerita por volta do século XIX, 1830, 1840 e assim por diante. Ali foi pregada a primeira mensagem angélica naqueles dias. E aí a relação é que o sábado aponta para o Criador e para nossas origens, né? Então aqui nós vemos que Jesus nos criou, Ele é digno de nossa adoração, não apenas porque nos criou, mas também porque nos redimiu na cruz do Calvário. A criação e a redenção estão no centro de toda a verdadeira adoração, portanto o sábado é vital para entender o plano da salvação. Aqui na página 251 do livro Grande Conflito, que eu tenho em minhas mãos, né? Você pode até estar utilizando uma outra versão, mas aqui diz assim: se tivesse sido o sábado universalmente guardado, os pensamentos e afeições dos homens teriam sido dirigidos ao Criador como objeto de reverência e culto, jamais tendo havido idolatria, ateu ou incrédulo. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com o verdadeiro Deus, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Segue-se que a mensagem que ordena aos homens adorar a Deus e guardar os mandamentos apelará especialmente para que observemos o quarto mandamento. Se todo mundo tivesse guardado o mandamento, aqui diz que seria uma vacinação completa contra a incredulidade, contra o ateísmo. Não existiria tanta amizade do ser humano para com Satanás e com aquilo que é errado. Não existiria a violência, a maldade no mundo. Todos são vacinados quando guardam o sábado e passam um dia sem estresse, um dia de adoração, um dia de comunhão com Deus. Há um contato mais pleno e direto com o Criador. E aqui nós podemos entender que o descanso sabático é o descanso nos braços daquele que nos criou, nos redimiu e que voltará para nos buscar. A lição deixou isso claro. Parte de quarta-feira, a marca da besta. Aqui diz como a Bíblia revela a ira de Satanás, porque o diabo está irado com o povo de Deus no tempo do fim. Vamos abrir nossa Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 12. O versículo que é sugerido para nós lermos é o verso 12, que diz assim: por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então a primeira coisa que Satanás ele tem raiva da igreja, do céu de Deus. Ele está irado contra o povo que obedece, é porque ele tem pouco tempo. Ele quer destruir aqueles que obedecem ao Senhor, porque ele não suporta a Deus, ele tem inimizade contra Deus, ele é inimigo de Deus, então ele é inimigo daqueles também que obedecem a Deus, que querem representar o caráter dele, de Deus na terra, né? E aí pede para lermos também o versículo 17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós já lemos isso aqui no verso para memorizar. Então a ira dele é com quem guarda os mandamentos, com quem também tem o testemunho de Jesus. E você, se for aqui no capítulo 19, verso 10, fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, né? Verso 10 nos diz isso bem no finalzinho aqui: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, o dom de profecia dado por Deus para a igreja remanescente do tempo do fim. A igreja verdadeira do tempo do fim, ela tem duas características. A primeira, guardam os mandamentos como um todo. Eles não aboliram o quarto mandamento como fizeram os católicos apostólicos romanos, ali por época, a partir do ano 321, com Constantino, que foi se estendendo pelo período de supremacia papal de 1260 anos de perseguição, do ano 538 a 1798, né? Onde também isso não foi apenas agregado pela Igreja Católica Apostólica Romana, como também os protestantes assumiram, aderiram a essa ideia e adotaram um outro dia de guarda, que foi o domingo, o dia do sol, o dia que se adorava o sol no mitraísmo, ali entre os romanos, entre os imperador Constantino daquela época, né?
E então nós podemos voltar para a pergunta: por que o diabo está irado com o povo de Deus no tempo do fim? Satanás odeia a Deus, odeia a sua lei, porque ela é a expressão do caráter de Deus. E aqueles que guardam a lei de Deus se parecem mais com o seu Criador, e por isso nós somos alvos da ira de Satanás. Ele sabe que pouco tempo lhe resta e que ele não conseguiu fazer no céu, em um lugar propício para a obediência, ele não conseguiu obedecer. O povo dele, o povo de Deus, obedece na terra com a ajuda do Espírito Santo, mediante o sacrifício de Jesus Cristo e com o apoio dele. É claro que nunca sem a ajuda de Deus é possível obedecer. Mas quando em conexão com Deus nós conseguimos ser obedientes, conseguimos ser um povo diferente, um povo feliz, o povo da Bíblia, um povo de amor. E Satanás fica irado com isso, porque isso é o grande tapa de luva no rosto de Satanás. Porque um dia Deus vai dizer: aqui está o meu povo, os santos, os que guardam os mandamentos de Deus, né? Tá aqui, em Apocalipse 14, verso 12, né? Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus. Você, Lúcifer, disse que não tinha como obedecer, não é mesmo? Você estava no céu, diante de toda aquela beleza, diante de toda a santidade. Você cuidava de todos os outros anjos. Você tinha muito poder. Você era um anjo cobridor que estava perante mim. E você disse que não tinha como obedecer, que não tinha como ser obediente, que não tinha como, de forma espontânea, amar ao Senhor. Mas está vendo? Os 144 mil que estão em pé, né, diante de Sião, eles são apresentados aqui no Apocalipse como o povo que me obedece. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Apocalipse 14, verso 1. Tá vendo? Esse povo aqui me obedece. Você tinha dito que não era possível obedecer. Eles estão obedientes e fazem aqui na terra, no meio de um lugar que não é propício, que tem violência, que tem dificuldade, onde as pessoas são rodeadas pelo pecado, pelo maligno. Ainda vivem no mundo com vocês, ainda que é Satanás e os anjos maus induzindo ao pecado. E aí vai ser o grande momento onde o caráter de Deus vai ser vindicado também através de seu povo, né? Então, o clímax do ataque de Satanás a seu povo é no momento do decreto dominical e do decreto de morte, quando for exigido que todas as pessoas trabalhem no sábado e guardem o domingo. Aí sim será estabelecido a marca da besta, que é a guarda do domingo. Perceba, a guarda do domingo hoje ainda não é o selo da besta. Ele será quando for imposto de forma judicial, de forma governamental, né? For um decreto instituído em uma união política e religiosa, não é mesmo? Esse tema é extenso, né? Aqui ainda nós precisamos ler Apocalipse 13, verso 7, para terminarmos aqui essa pergunta. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A marca da besta, como eu disse, vai ser um momento em que Satanás vai levar as pessoas a adorarem a ele através de doutrinas e ideias falsas, levando aqueles que adoram o verdadeiro Deus a serem perseguidos, a serem mortos, a serem multados, a serem presos, a serem punidos de alguma forma por causa da sua obediência. Então, é isso que vai ser o clímax da ira dele. Ele vai tentar destruir aqueles que obedecem à lei. Apocalipse 13, ver também vários textos aqui. Que tema-chave aparece em todos estes versos? Aqui aparece a marca da besta, né? Apocalipse 13, verso 4 diz: E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? O livro Grande Conflito, aqui na página 254, ainda falando desse assunto, e pergunta: Mas o que é a imagem da besta? E como será ela formada? A imagem feita pela besta de 2 chifres, e é uma imagem a primeira besta. A imagem da besta não é a besta. A imagem da besta é uma cópia do que foi feito pela besta no passado. A besta apresentada em Daniel capítulo 7, que é o quarto reino, é o quarto animal, é Roma papal, é Roma em seu período imperial papal, que fez perseguição ao povo de Deus. E tudo que ela fez no passado, agora a imagem da besta vai fazer. Agora, quem é a imagem da besta? A imagem da besta é uma cópia do que foi a primeira besta. E quem vai dar poder para a imagem da besta é a besta de 2 chifres, aquela que parece um cordeiro, mas fala como um dragão, mesmo? Que é os Estados Unidos da América.
é também chamada a imagem da besta. A imagem da besta, então, será o protestantismo apostatado, usando o poder político para perseguir o povo de Deus, assim como a primeira besta, que foi Roma papal no início, fez. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, que é o papado. E aí aqui você pode ler com mais calma todo esse capítulo do 25 e você entenderá mais plenamente isso aqui. É muita coisa, muita informação. Nós já estamos aqui em mais de 50 minutos de vídeo. Não sei quanto tempo ficará esse vídeo, mas você tem aqui, como eu sempre digo, o sumário, né? E fiz aí essa pesquisa durante a semana com vocês. A maioria tem dito que acompanha a lição cada dia um pouquinho, de acordo com os dias da semana, de acordo com o índice. Você também pode se guiar aí, como você quiser, e deleitar-se com o estudo. Isso aqui é de graça, meus amigos. Eu estou aqui na madrugada, né? Agora é exatamente, estou gravando aqui para vocês 3h50 da madrugada. É o único tempinho que eu tenho, né, devido às tantas tarefas como pastor de escola, capelas, aulas e ainda cuidando de igreja. E eu separei esse momento aqui na madrugada. Você desfrute disso, leia os livros que a gente está sugerindo aqui, né? Semana passada eu apresentei livros sugestivos para você aprofundar o conhecimento. Leia os capítulos do Grande Conflito, busque a versão mais completa do aplicativo, do livro mais completo, e entenda esse tema. Se tem uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, é esse assunto, tá certo? Então, a marca da besta e a falsa adoração é o tema-chave que aparece em todos esses versos aqui. Satanás quer levar você a não adorar a Deus, mas adorar a Satanás mediante as ideias falsas. Então, quando você hoje vê uma pessoa guardando os mandamentos, tentando fazer tudo certinho de acordo com a Bíblia, tentando ser uma pessoa mais honesta, não chame essa pessoa de perfeccionista, não tenha preconceito com essa pessoa. Essa pessoa está querendo buscar ser mais semelhante ao Senhor, está tentando aprender e colocar em prática a palavra de Deus. E isso é lindo, isso é sublime, isso é magnífico. Observe o contraste, as pessoas adoram o Criador ou adoram outra coisa, ou adoram a besta. Será o momento em que todas as pessoas serão reveladas, em quem adoram e quem não adoram, a quem servem e a quem não servem. É como eu disse para vocês que está em Malaquias 3:8. Então vocês mais uma vez verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Será uma grande prova coletiva de toda a humanidade. E aí, neste momento, as pessoas verão quem é realmente Jesus. E elas então será apresentado para elas quais são todos os mandamentos, inclusive o sábado. Eu preciso pegar de novo aqui o Grande Conflito, a página 258, que fala para nós algo muito interessante aqui com respeito à guarda do sábado. Nesse momento coletivo, no final de todos os tempos, aqui diz que quando for colocado o sinal da besta naqueles que adoram a besta, né, e for confirmado o selo de Deus naqueles que continuam sendo obedientes a Deus, mesmo em perseguição, somente depois que essa situação esteja assim plenamente exposta perante o povo e este seja levado a optar entre os mandamentos de Deus e o dos homens, é que então aqueles que continuam a transgredir hão de receber o sinal da besta. A mais terrível ameaça que já foi dirigida aos mortais acha-se contida na mensagem do terceiro anjo. Deverá ser um terrível pecado que acarretará a ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Os homens não devem ser deixados em trevas quanto a este importante assunto. A advertência contra tal pecado deve ser dada ao mundo antes da visitação dos juízes de Deus, a fim de que todos possam saber, porque esses juízos são infligidos e têm oportunidade de escapar. A profecia declara que o primeiro anjo faria anúncio a toda nação, tribo, língua e povo. Então perceba que o texto está dizendo aqui que o homem não serão deixados em trevas. Será o grande momento em que esse importante assunto será dado como advertência ao mundo e as pessoas terão completo consciência do mandamento de Deus e que ele deve ser obedecido. E aquelas que rejeitarem, estarão rejeitando de forma consciente, né? No desfecho dessa controvérsia, toda a cristandade estará dividida em duas grandes partes: os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta, a sua imagem, e recebem o seu sinal. Nesse dia, todos saberão de que lado estarão, né? Estará bem definido e Deus poderá voltar, Jesus poderá voltar com todos os seus anjos e buscar definitivamente a sua igreja. Parte de quinta-feira, para terminarmos as 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem angélica foi dada por volta de 1844. A segunda mensagem angélica foi pregada com fraca voz, não foi pregada em grande voz. Ela precisa ser repetida e pregada em grande voz. A segunda mensagem dizendo: caiu a grande Babilônia.
Então, preste atenção, a primeira mensagem é adore a Deus. A segunda mensagem é não adore a besta. Esse é um falso instituição corrompida que leva as pessoas a adorarem aquilo que não é verdadeiro. Não se corrompa com isso. Essa segunda mensagem, ela não foi pregada pelos pioneiros de forma completa ali, não. Precisa ser repetida agora no tempo do fim e pregada com grande voz a terceira mensagem angélica. Aqueles que adorarem a besta, a sua imagem, sofrerão a ira de Deus. Essa é a terceira mensagem angélica e nós precisamos pregar essa mensagem. O apelo do céu é para que demos sua suprema lealdade e adoração sincera ao Criador, à luz do juízo que está iminente. A Babilônia representa um sistema religioso caído que rejeitou a mensagem. Babilônia e todo sistema de ideias falsas e corrompidas nesse mundo é Babilônia. E não podemos ter nenhum contato com a Babilônia. Cada pessoa decidirá a sua lealdade. Apocalipse 14:12. Quais são as duas características daqueles que recusam adorar a Deus, a besta? Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Lembra que a gente leu? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Eu tenho a fé de Jesus, a fé em Jesus. A fé de Jesus é um dom que recebemos pela graça. Então, meus irmãos, lembra de que está escrito na palavra de Deus em Jeremias 12, verso 5. Jeremias 12, verso 5, partindo aqui para a parte final, nos diz assim, olha: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Querido amigo e amiga, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui para você agora. O texto está dizendo, se você se fadiga, se cansa, quando você está correndo com alguém que está indo a pé, como você fará quando você tiver que competir com aquelas pessoas que estão indo a cavalo? Você terá mais dificuldade. Se você está tendo dificuldade em ter paz, se em terra de paz você não se sente seguro, como farás no momento de grande aflição, no momento de guerra? O que esse texto está ensinando para nós é que se eu e você não estamos sendo fiéis a Deus e obedecendo a Deus em um momento propício para a liberdade religiosa como nós vivemos, se você não tem gastado tempo para ler sua Bíblia, para estudar, para orar, para ir à igreja, se você não tem se dedicado a esses assuntos mais magníficos que existe aqui nesse livro, nessa lição, se você não tem se empenhado, dedicado tempo para isso em momento de paz, em momento de alegria, como você vai correr e competir com aqueles que vão a cavalo? Como você vai se sentir seguro no momento de guerra? Como você vai ser fiel a Deus quando vier perseguição e crise? Se hoje você não tem facilidade para buscar a Deus quando tudo é propício, como você vai ser fiel quando vier o decreto dominical? Quando vier o decreto de morte? Quando você for impedido de ter uma Bíblia? Quando você for impedido de ir até a igreja? Tem muitas pessoas que têm dificuldade hoje de ser fiel a Deus no dízimo e na oferta. E diz assim, não, mas no final dos tempos eu vou entregar tudo, porque eu não vou ter como usufruir mesmo da casa, eu vou ter que fugir, eu vou ter que deixar tudo, aí eu entrego tudo para a casa de Deus. Se você hoje tem dificuldade de entregar 10% do dízimo e uma porcentagem que representa a sua gratidão, que é a oferta, como no final você vai entregar tudo? Hoje Deus está nos vacinando, nos ensinando a abandonar o egoísmo e tudo aquilo que é mal. Ele está dizendo, meu filho, hoje que você tem facilidade, hoje que é tempo de paz, você precisa correr, você precisa desenvolver, você precisa mostrar o amor que você tem, você precisa ser pleno. E é por isso que nós precisamos estudar a Bíblia todos os dias, todo sábado, quando chegarmos, nós precisamos ir à igreja, quando chegarmos da igreja precisamos continuar estudando a Bíblia, passar com a família, relembrando do sermão que foi pregado na manhã. Precisamos estudar nossa lição ali no restante do sábado, sobre a semana que virá. Precisamos dedicar tempo a esse estudo. Muito tempo tem sido gasto em coisas que são fúteis. E aqui, como eu disse para vocês que estou lendo o livro Educação, permita-me mais uma vez fazer aqui referência ao que ele diz na página 155, algo que fala sobre a lição da escola sabatina. Ele diz, como em meio de ensino intelectual, as oportunidades do sábado são incalculáveis. Eu estou lendo isso aqui porque a lição fala sobre o sábado. Que se aprenda a lição da escola sabatina, não olhando rapidamente ao texto da mesma no sábado de manhã. Muitas vezes nós somos alvejados por tantas coisas durante a semana. Ficamos
ocupados com tanta questão, tanto trabalho, que nós não temos tempo para estudar nossa Bíblia nem a lição. E às vezes pegamos a nossa lição apenas no sábado pela manhã. E aqui Ellen White está fazendo essa admoestação para nós, estudando cuidadosamente, não olhando rapidamente o texto no sábado pela manhã. É claro que se você não teve tempo durante a semana, não conseguiu de maneira nenhuma estudar, é melhor que você estude no sábado pela manhã antes de ir para a igreja do que não estudar nada. É claro. Mas você não pode ficar nisso toda semana, todo momento. Você precisa acordar, meu querido irmão, e entender que nós estamos vivendo o tempo do fim. Agora, como nunca antes, precisamos aprender a verdadeira ciência da educação. Se nós falharmos em aprender isso, jamais teremos lugar no reino do céu. Precisamos entender isso. Então precisamos mas estudando cuidadosamente para a próxima semana, no sábado à tarde, com recapitulação ou ilustração diária durante a semana. Assim a lição se fixará na memória como um tesouro que jamais se perderá. Ouvindo o sermão, notem os pais e filhos o texto e os versículos citados, e tanto quanto é possível o fio do pensamento, para repeti-lo uns para com os outros em casa. Depois que você chega no sábado à tarde, depois do estudo da lição, da pregação no sábado pela manhã, você dedica algum tempo com a sua família para comentar os assuntos que foram falados no sermão, para relembrar, ou você esquece daquilo e aquilo parece perder sentido para você? Você estuda a lição da próxima semana no sábado à tarde com a sua família no pôr do sol, você faz o culto do pôr do sol, você faz o culto familiar durante a semana. Querido, se nós não fazemos o culto familiar em tempo de paz, se nós não estudamos a Bíblia e dedicamos o nosso sábado ao Senhor em tempo de paz, se nós não separamos tempo para orar em tempo de paz, como você acha que teremos harmonia, santificação no período de crise e dificuldade? Por isso hoje eu admoesto você, apelo ao seu coração, para que você busque a Deus de todo o seu coração, se entregue a Ele plenamente e que você possa se firmar na presente verdade e seja abençoado por Cristo Jesus. Que o eterno e maravilhoso Deus te abençoe e na semana que vem nós voltamos aqui para estudarmos juntos a lição. Até lá!